Deus enviou ao mundo. Então, irmão Gino, é possível uma pessoa ele ser cristão e ele servir ao Senhor e ser útil também para uma transformação da sociedade, da comunidade, servindo até na área natural, como aspecto de não dessa política caída, mas tem esse aspecto, o aspecto da economia, que existe uma economia divina, que o irmão falou que Deus dá valor a cada coisa, então haverá uma moeda que determina o valor de cada coisa e uma política na ótica de Deus, naquilo que é a política divina, a administração de Deus ao homem, que o homem faz. A obra de Deus tem várias partes e todas estão relacionadas. Eu tenho uma primeira obra de Deus, que é a obra da criação, que nunca temos que olvidar. E mesmo para quando vamos considerar o assunto do homem, que às vezes nas discussões música divina, humanismo e outros, às vezes começamos a discussão com o homem caído. E aí não começa a revelação. O homem teve um estágio antes de ser caído. E tudo que atañe ao homem, a função que Deus quis para o homem antes da queda, e uma função ainda nesta terra. Também uma função para o futuro, mas não podemos esquecer essa primeira parte. Claro, não vamos negar como essa primeira parte foi afetada pelo pecado, mas assim como foi afetada pelo pecado, também vai ser afetada pela redenção e a libertação do pecado. Então temos que começar primeiro no pensamento limpo de Deus acerca do homem, no plano que ele teve, e que ainda depois da queda do homem, por causa de se fazer aliado do diabo. Porém, esse propósito permanece. O que Deus planejou para o homem e que o diabo afetou, não tirou de Deus o desejo de ter. E ele vai ter aquilo que ele planeou antes da queda. Ele planeou que o homem fosse de tal maneira que tivesse tal constituição, segundo a missão que ele tem, e Deus deu missão para o homem. E deu missão na terra. Colocou os pés do homem na terra, para senhorear sobre as obras das suas mãos. Deus fez o homem à sua imagem, isso tem muitas implicações. Vou sublinhar uma delas, que é representar. A imagem é uma representação. E a imagem de Deus é o Filho. Então Deus colocou o Filho como prototipo para o homem. Passamos o homem à nossa imagem, quando o Deus completo, o Deus Elohim, onde ser o Deus único e trino, passamos. Aí está incluído o Pai, a parte do Pai, a parte do Filho e a parte do Espírito. Cada um faz a sua parte. E quando fala nossa imagem, quer dizer que o Pai se sente bem, fielmente representado pelo Filho. Por isso fala nossa imagem, aquele que vê o Filho vê o Pai. E por isso nós não podemos menospreciar o Filho, porque ele está mostrando o Pai. E também que o Pai nada quis fazer sozinho, sino que o caráter amoroso de Deus se mostra que quer fazer tudo com seu Filho e com seu Espírito, e ainda mais quer ter família, e que essa família, cada um, todos juntos, sejamos como seu Filho. E assim ele fez o homem. E tudo que ele fez com o Filho.
E também ele preparou toda classe de trabalho para o homem. Diz em Eclesiastes claramente isso, que Deus deu ao homem um trabalho. E esse trabalho é um trabalho integral. O homem é espírito, é alma, é corpo. E Deus quer que o homem exercite esse trabalho. Quando colocou o homem no jardim, colocou alimentos para o corpo e também alimentos para a alma e para o espírito. A árvore da vida, por exemplo, é alimento para o espírito. Mas também colocou o homem no meio das árvores, no jardim, e tinha que cultivar o jardim. Tinha que estender esse jardim, o seu gênero, essa família por toda a terra. E tinha que submeter a terra ao governo de Deus. Ou seja, que o homem tinha que representar o sentir de Deus e senhorear na criação. Irmão Gino, é muito bom. Eu não tinha visto esse detalhe que o irmão acabou de pôr. Então, porque o homem é feito para representar Deus e existe várias, no amor, na expressão de criar, porque Deus também é um governo. Deus é uma autoridade que governa, como o homem é a imagem, então ele também recebe essa porção de governo. Porque Deus é um governo e o homem recebe um governo. O homem tem que representar no governo, que abrange muitas coisas. Por exemplo, para governo tem que ter ciência, tem que ter administração, ou economia, ou política. É parte do governo. Mas esse governo tem que ser representativo de Deus. O homem tem que representar a Deus na maneira de governar todas as coisas humanas. Tudo que o homem tem que fazer, nisso o homem tem que representar a Deus. Tem que conhecer a Deus. Tem que ser semelhante a Deus, vivendo por Deus, conhecendo Ele e expressando Ele e pondo essa ordem, submetendo tudo ao governo de Deus, que Ele foi confiado ao homem. Ele foi confiado ao homem. Então o homem agora tem que encarar o que Deus mandou que fizesse. Sim. Então Ele colocou o homem no jardim do Éden e mandou o homem guardar o jardim. Ou seja, que há um inimigo que está numa dimensão que se esconde de trás de um portal, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, um exercício independente do homem, sem Deus. Então já não precisa de conhecer a Deus, nem de representar a Deus, sino que quer fazer as coisas à sua maneira, ser ele seu próprio Deus, administrar do jeito dele, comerciar do jeito dele, fazer arte do jeito dele. Mas Deus foi que deu ao homem a capacidade da arte para louvar a Deus, para senhorear quer dizer governar. E existem as coisas privadas das famílias, mas pode haver uma associação de famílias para fazer algo, inclusão da comunidade além da família. Tem coisas pessoais, coisas familiares e coisas sociais. E se essas famílias se associam para fazer, por exemplo, uns caminhos, uns poços da água para a comunidade, aí quando começa a se multiplicar por toda a terra, o homem tem que fazer, suprir todas essas necessidades usando a ciência. Como vou fazer um poço? Não só para mim, sino para a família e para o povo aqui, a comunidade nossa que vai crescer. Como vamos fazer um poço? Se vamos fazer uns cílios para guardar a colheita, como vamos fazer, que moeda vamos ter para intercambiar,
trabalho por moeda ou por uma coisa com outra, fazer troca, E de aí, trigo por amendoim. e na ciência eles vão ter que até tomar cuidado com o impacto na natureza, com os animais. Então, tudo isso Deus quer que o homem faça. Deus quer que o homem desenvolva uma cultura humana, mas uma cultura humana que canalize e represente o sentido de Deus. É Deus que tem o desejo de uma cidade capital no meio de toda a criação dele. É a casa real de Deus que tem que governar. De fato, que é o que ele promete aos vencedores da igreja. Seja sobre eles que? Cidades. Não é política isso? É política. E que é o que está fazendo a igreja, na era da igreja? Se facultando para viver. Então, como Deus vai confiar-nos o reino? Se aqui na mesma igreja nós somos capazes de julgar coisas menores, ou se vamos pensar que a igreja só tem a ver com ir para o céu e não ir para o inferno. Mas os dias que vivemos na terra, como vamos viver? Como um mundo? Acaso não estamos aqui para tirar a gente do mundo? Acaso não diz a Escritura que não nos sometamos ao status quo? É o que fala Romanos, não? Não vos conformeis a este mundo, mas ainda estamos no mundo, até temos que viver no mundo de outro jeito. E por isso é o que significa a proposição. Por isso era a mesa dos pais da proposição. Não fala propiciação, isso é uma coisa, mas proposição e proposta. O que é uma proposta? O que é um pão? É um pão. É uma comunidade, é uma tribo, é a igreja. Então Deus primeiro escolheu Israel para ensinar o mundo a viver na terra, segundo Deus. Não só uma vida religiosa pessoal, sino que dessa comunhão pessoal sai a maneira honesta de trabalhar, a maneira honesta de comerciar, como diz a Escritura, ocupai-vos de vossos negócios sossegadamente. Vossas balanças têm que ser fiéis. Você não pode estar subindo o custo, diminuindo o pão, inflação, tudo isso Deus não aprova. Então, se nós pensarmos que nisso Deus não entra, irmão, então quem vai entrar aí? O diabo. Aquilo que Deus não governa, você está deixando para o diabo. E que é o que o Senhor quer? Submeter toda a terra a Deus. Como era que Davi chamava quando começou a conquistar? Chama de cidade de Deus. Cidades que eram tiradas dos Nefilim, dos filhos dos Nefilim, dos cananitas e tudo isso aquilo. E agora se estabelecia a cultura de Deus. E eram cidades de Deus e reino de Deus. Agora, e a guerra é uma guerra de reino. Nesse aspecto, irmão Gino, é por isso que Deus fala em Ezequiel que escolheu uma terra, coroa de todas as terras para eles. E aí nessa terra Deus faz aquela geografia que é bem parecida com o que Deus queria de ensaio para o mundo. E Ele manda as tribos subir 3 vezes ao ano e eles viverem a comunidade da Trindade. Porque Deuteronômio 14, né, a gente gastou um tempo lendo essa porção, diz que 3 vezes ao ano, quando eles fossem, aliás, eles subiam, levavam os dízimos das colheitas e chegavam lá, tinham que chamar não só o levita, a classe sacerdotal, mas os pobres, as viúvas, e eles comerem juntos como irmãos, repartindo as riquezas da terra para que o viver comunitário, a comunidade da Trindade se expressasse nessa cidade. E esse era o objetivo de Deus com Israel. E de fato os judeus têm essa consciência. Eles têm essa consciência e foram chamados para isso. Agora a Escritura mostra que Israel não cumpriu tudo.
mas foi testemunha. Disse, vocês são meus testemunhas que eu sou Deus. Olha só. Mas agora, como Israel seguiu, quis ter outros reis como as nações, deuses das nações, então provocaram a ira dele. Isso está no Cântico de Moisés e se repite nos Salmos, não sei, sempre Romanos, em Isaías. É um motivo que aparece em toda a Bíblia. Que disse Deus quando Israel se afastou dele e não seguiu seus caminhos? Então disse, vocês me provocaram a sério. Eu também vou provocar vocês a sério. Com um povo que não é povo. E Jesus falou, já baseado nisso que falou o Cântico de Moisés, e os salmistas, e Oséias, e Isaías, Paulo. Jesus falou assim, ele disse, o reino será tirado deste povo e será dado a outro povo que dê os frutos dele. Então, quem se esperava que fosse aquele outro povo que tinha que provocar a seus Israel, fazendo ele que Israel fez? Aquilo que tinha que fazer Israel. E agora, quem tem que fazer a igreja, então, que é esse outro povo? Nós falamos, não, que agora já somos justificados pela graça, já não estamos debaixo da lei, certo? Certo? Mas qual é o uso legítimo da lei no Novo Testamento, ensinado pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus primeiro? Que disse o Jesus do relacionamento do reino com a lei? Que disse Paulo a respeito do uso legítimo da lei para nos fazer úteis em muitas coisas? Porque se vamos usar a lei para nos justificar, isso é anátema. Mas se a lei nos vem ensinar coisas práticas para viver enquanto estamos na terra, como igreja, para cumprir a igreja que Israel não fez. E agora Deus espera provocar a seres de Israel com as realizações da igreja. Porque certamente Cristo veio sujeito à lei e cumpriu a lei. Ele disse, não penseis que eu vim para abrogar a lei. Eu não vim para abrogar, eu vim para cumprir. Então, quando Cristo, que cumpriu a lei, e magnificou a lei, porque também estava profetizado que ele não somente cumpriria, mas que magnificaria a lei. Porque a lei chegava até um ponto por causa da dureza do homem, mas Cristo vai além da lei. Mas Cristo não é só uma lei externa. Agora Cristo é um cumprimento da lei que o Espírito produz em nós. Agora, que é isso que diz a Escritura no Novo Testamento? No Novo Testamento. Romanos 6. Aí vai quando fala da lei do Espírito de vida, nos livrou da lei do pecado e da morte que está na carne. Porque enquanto éramos débiles na carne, Deus enviando seu Filho, ele cumpriu a lei, agora por meio do Espírito, nós cumprimos e magnificamos a lei. E a lei tem um uso legítimo, explicado por Paulo, no Novo Testamento e por Jesus também. Então o Espírito cumpre a lei. E a lei não é somente acerca de coisas celestiais, sino coisas cidadãs da terra. Algo que o homem tem que fazer na terra de maneira não só pessoal, nem só familiar, sino virar uma sociedade de Deus, uma cidade de Deus, como era chamado o reino de Davi, a cidade de Javé. Então Deus que quer? Que aquelas tribos eram um pão, agora a igreja é esse pão. Que é esse pão? Muitos grãos, amassados, quebrados, feito pó, flor de farinha, agora misturados com azeite, entrado na fornalha, e agora virou um pão da proposição. O que é uma proposição? Uma proposta. Então, temos a proposta de Mao. É a proposta de Hitler.
a proposta de Gengis Khan, a proposta de qualquer administração política, uns liberais, outros conservadores, uns ditadores, outros anarquistas, tem de tudo. Mas Deus tem uma proposta, uma proposição, que é seu povo, suas tribos. Cada tribo é um pão da proposta, da proposição de Deus. Vivi coletivamente, assim como passamos o homem, e senhoreia sobre a terra, e sojulgai a terra, sometei-a debaixo de vossos pés, os pés de Deus. E tem que guardar ela, porque há um inimigo, estamos numa guerra. Temos que ter um muro para não deixar que esse inimigo entre com seus pensamentos, seus propósitos. Agora, o que fizeram agora, lá na cidade dos Estados Unidos? Alguns dos prefeitos cristãos, com outros cristãos, fizeram um monumento à Bíblia, com os 10 mandamentos, numa rotonda lá numa cidade. E agora proibiram a Bíblia, os crucifixos nos Estados Unidos, e vieram derrubar os 10 mandamentos, colocaram Baphomet, símbolo do diabo, os homens gays se fecharam diante do Baphomet quando levantaram e descobriram nele. Eles se podem ter uma rotunda e a Bíblia não. Se dá conta? Essa é a inimizade entre a linha da serpente contra a linha da semente da mulher, que é Cristo. Então, nós temos que obedecer a Cristo, vivendo e propondo. E essa é a vida da igreja. Mas a vida da igreja quer pegar a gente que não é da igreja e introduzir na igreja por meio de Cristo. Temos que encher Jerusalém, como a igreja de Jerusalém, encheu. E temos que encher Judeia, e também Samaria e até o último da terra. Temos que pegar, como ali o Senhor falou, aquele fermento e fermentar toda a massa. E esse é o reino dos céus. Alguns interpretam. Segunda pessoa que eu ouço falar que esse fermento é o reino, é a proposta de Deus para que a humanidade eu sei seja. Que tem pessoas que dizem que esse fermento é que a igreja perdeu tudo e virou tudo corrupta. Irmão, isso não é reino de Deus, esse é o reino do diabo. Porque é semelhante. Se vai a rameira virar corrupto, tudo não é reino de Deus. O reino de Deus é fermentar como o evangelho a massa. E introduzir, levar Cristo a toda a vida. Uma pessoa que conhece Cristo não somente vai cantar na igreja, vai pagar impostos. Vai eleger alguém que represente os princípios de Deus. Mas se não tem nenhum irmão que queira ser prefeito ou vereador, então o que vão escolher eles? Tudo ruim, mas que diz a Escritura? Que é o Estado. Porque a igreja é, digamos, a entidade para os santos. Mas para tratar o mundo caído, ele estabeleceu o Estado. E o Estado tem uma dupla constituição. Romanos, Paulo, pelo Espírito, fala um aspecto. Dizem, não há autoridade senão da parte de Deus. Quem resiste à autoridade é estabelecido por Deus resiste. Então não vê que Deus instituiu o governo secular, além da igreja. Porque não todo mundo quer se submeter ao governo de Deus, só a igreja. Então o outro vai ficar lá fazendo o que quer? Não. Deus coloca imperadores, pode ser o próprio Nero, para submeter o mundo também, governando o mundo. Mas agora que diz também o Espírito Santo do outro lado da moeda, que o governo é uma instituição humana, não só divina. Pedro fala o aspecto que é uma instituição humana e Paulo fala que é divino. Quer dizer que Deus faz com o homem. Deus quer o concurso do homem para
representar ele. Essa autoridade tem que representar a direção de Deus. Mas Deus quer que sejam homens. Então, se os homens, nós vamos deixar isso para o diabo. O que vão fazer? Irmão. Agora o ruim vai chamar de bom, o bom vai chamar de ruim. Vai haver uma corrupção total, vai haver leis completamente injustas. Mas que disse Deus? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é Yahvé. Ou seja, Deus quer não somente ser Deus das pessoas, sino das nações. E de fato as nações vão pedir. E Deus falou para Jesus, filho, pede-me e te darei por herança as nações. Agora, imagina nações sem governo? Não, como governo de Deus, mas quem vai governar? Os que representam Ele, e são autoridades da parte dele. Toda autoridade secular é da parte de Deus, e eclesial também. Então, como vamos deixar ao diabo tudo? Não, pelo menos não estão injuriando com leis contrárias à palavra de Deus, e os cristãos calados, temos que falar. E dizer, vocês estão injuriando a Deus e vão receber isto como consequência. Mas se não falar, agora, claro que podemos falar de um púlpito, um livro, mas por que não podemos falar também na Câmara de Vereadores para a cidade? Por quê? Por que um cristão não pode ser vereador? Irmão Gino, só uma observação, eu concordando com tudo que o irmão fala, mas tem um ponto de vista de alguns irmãos que colocam, eu já ouvi, por isso que eu queria que o irmão pudesse nos ajudar nisso também, pelo Espírito. Eu já vi irmãos falando assim, olha, o único que se meteu em política no Novo Testamento na época de Jesus foi João Batista. E eles dizem que não veem Jesus fazendo isso. Então eles falam que porque Jesus não fez pessoalmente, eles não seguem esse modelo. Porque João Batista foi que denunciou Herodes e com a cunhada, né, com a esposa do irmão, e acabou sendo enforcado e decapitado. Se há uma separação, sim, entre igreja e Estado. Nossa igreja tem que ensinar as nações. Tem que ensinar. E se tem pessoas, irmãos, que não têm um chamamento, digamos, ministerial, porque se um homem pode ser um médico, um advogado, um comerciante, por que não pode ser um independente? Nós estamos falando que vai mudar o mundo, mas no mundo vai ser sal da terra e luz do mundo. Só são salvos os que se convertem ao Senhor. Mas nós temos que viver no mundo. Vamos deixar leis que permitem a degradação. Nós acabamos de vir da Colômbia. E lá tivemos que nos pronunciar os cristãos. Para que não se adotasse uma lei que vai pegar os meninos e colocar nas mãos de gays, que vão ensinar a eles a ser gays. E claro, eles acham que isso está bom, mas a igreja acha que está bom. E mais que a igreja, Deus acha que isso está bom. O que disse Deus ao respeito desse assunto? Isso que tem que falar a igreja, mas agora o governo proíbe a igreja falar o que disse Deus acerca do assunto. Então, se vamos deixar o governo para o diabo, então eles vão nos proibir falar a palavra de Deus, já proíbem. E vão pegar os meninos pequenos, e vão entregar para a perversão. Então, os irmãos tiveram que fazer um referendo, recolher firmas, porque ao princípio, quando houve votação, não se pudo votar, então 6 pessoas de magistrados, 6 pessoas, muitos são maçons, alguns membros decidiram o matrimônio gay. Não foi o povo,
nem sequer para o Congresso. Mas a Bíblia diz que também o Estado e o governo é uma instituição humana. Porque vamos abandonar o governo nas mãos dos injustos para que façam lei, includendo qualquer de nós. Não estou falando de todos, não estou falando de converter a igreja em política, partido político ou vice-versa. Não? Mas irmãos que são cristãos. Salgar e fermentar a cultura humana. Pode representar, sabe? Nós somos ilusos, não vamos pensar que o mundo vai decidir Cristo, mas pelo menos vamos defender a dignidade humana. Vamos procurar que leis injustas sejam impedidas e leis justas sejam promulgadas. E vamos dar o exemplo. E ao mesmo tempo vamos seguir evangelizando lá em todas as partes onde estemos ainda do Congresso. Podemos no ônibus, podemos na praça, podemos no mercado, também podemos no Congresso. Não está proibido. Nós não vamos pensar que vamos convertir tudo o Congresso. Mas, irmão, tem nações que se converteram maioritariamente. Cidades como o apóstolo Tadeu, a cidade de Edessa, se converteu, tudo de o rei de Edessa. Todas as gente se convertiu. Primeira cidade que virou cristã como cidade. Primeiro país, Armênia. Agora, nestes tempos, Fiji, um país antípoda de Israel, nas ilhas lá da Indonésia, por lá, da Oceania, se convertiu como nação, presidente, tudo começaram a reorganizar, tudo começou na bênção que estas águas foram purificadas, como passou lá em Almodón, em Guatemala. Se foi convertindo o povo inteiro e Deus começou a abençoar aqui a terra, cenouras imensas, beterrabas e couves, tudo. Deus abençoando a terra, com pessoas que creem em Deus. Porque se o Islã está fazendo isso, porque o Islã mistura política, guerra, religião, tudo. Quando eles fazem negócio com alguma nação, eles não somente querem libertar da religião, eles querem impor a Sharia, a jurisprudência deles, onde eles estão. Aqui mesmo no Brasil, já tem profecias de irmãos que estão vindo o país sendo dividido entre patriotas e entre pro-árabes. E que eles vão crescer acá. Já estão crescendo, vão surgir lugar na política e vão estabelecer a Sharia islâmica na política e vão perseguir a cristiandade. Vai ser cidadão de segunda classe, pagando impostos. E agora, por exemplo, você não pode ter um crucifixo, mas pode ter uma imagem de Baphomet e adorar a ele com gay, prática gay, young gay. E agora também vem estas outras coisas. Por exemplo, tem na Inglaterra agora leis obrigatórias para todos os britânicos, não só para os muçulmanos. São leis de origem muçulmana, que obrigam os não muçulmanos a fazer as coisas do jeito muçulmano. Se dá conta? Ou seja, se você deixa algo vazio e não aplica aí o Espírito de Cristo no respeito de algum assunto, o outro vai preencher o diabo usando qualquer. Porque é uma guerra. É uma guerra. Estamos numa guerra. E por isso um muro tem que ser um muro onde não aceitamos para a igreja, porque nós respeitamos o mundo, mas não podemos permitir que o mundo vá impor algo contrário à palavra de Deus, proibir a palavra de Deus, proibir a obediência e obrigar coisas contrárias.
como acontece no comunismo, como aconteceu no nazismo, como acontece nos países islâmicos, onde o governo tem uma identidade que não representa a Deus, nem a todo o povo, que não respeita as minorias cristãs. Mas ainda, sendo maioria, somos irresponsáveis. Não participamos em representar a Deus em cada coisa da vida humana cotidiana, como é o plano de Deus. Isso que é uma proposição, um pão da proposição, é uma vida coletiva segundo a palavra de Deus. Quais foram as advertências do Senhor se não aplicávamos a palavra diretamente na nação, senão que colocávamos um rei à imagem das nações, que não é Cristo, que foi Saul, bonitinho, grandão, mas que não representou a Deus, não aplicou o juízo de Deus e quis se colocar ele mesmo. E Deus, qual foi o que falou com Samuel? Olha o que vai fazer aquele que vocês mesmos colocaram. Vocês colocaram, votaram por eles, agora olha o que estão fazendo com vocês. E falou bem claro com Samuel. Exatamente. Filhos para guerra. Tudo assim, só ao serviço deles. Só o serviço deles. E vão impor coisas e vão ir apertando cada vez mais. E clamareis por causa desses reis que vocês mesmos colocaram. Então, como nós vamos deixar reis que não conhecem Deus? Não seria melhor irmãos que têm aquela vocação como tem irmãos que têm uma vocação médica, ou de engenharia, ou de arquitetura, ou arte, ou futebolista? Por que não pode haver um irmão que conheça Deus e a palavra de Deus, que seja um vereador, ou um governador, ou um presidente? Que não? Nosso irmão Abraham Kuyper, um dos famosos teólogos dos escolásticos da Reforma, junto com Charles Hodge, com Herman Bavinck, com Abraham Kuyper, holandês, o presidente da Holanda, o pastor e autor de 200 livros cristãos, um dos melhores presidentes da Holanda, criador do partido antirrevolucionário, fascista, partido antirrevolucionário. André Murray, nós achamos André Murray? Sim, não. Andrew Murray? André Murray. Foi um místico que irmão Oshmani, quando queria falar de alguém espiritual, se referia a André Murray. Dizia, quizá não podamos ser tão espirituais como André Murray. André Murray, um homem espiritual, escreveu um monte de livros espirituais, uma sala que fez também André Murray. Ele fez um partido político para lutar contra o apartheid. Na África do Sul. Sudáfrica. Porque não é suficiente aborrecer essa injustiça, tem que fazer algo para parar ela, para convertir ela em imoral, que seja castigada e impedida. E então ele escreveu tantas coisas evangelísticas, espirituais, foi consequente com sua consciência cristã e também fez um partido contra o apartheid. Discriminação contra os negros. Exatamente, por motivos racistas ou qualquer outro. O próprio John Calvino, ele também ele teve influência. Porque é que muitas vezes acontece isso, que o mundo está tão ruim que as pessoas, como diz a Escritura, que alguns próprios reis de Israel, eu não quero estar ruim nas minhas mãos, pega você tem um vestido bonito, pega aqui, está ruim, vai e governa. Ai, irmão, a honra que seria governar segundo Deus, tendo a palavra de Deus, pondo ordem aqui na terra, porque isso é o que ele está fazendo. Sabemos que não se pode fazer sem redenção espiritual, mas o Senhor coloca aí, no centro da casa de Deus, mas ao redor dela e em função dela, como tipologia das nações que andarão à luz da Nova Jerusalém, coloca a cidade sendo dirigida à luz da casa.
e as demais poblações ali da cidade de Deus. Então, a intenção de Deus é que dele influya em todo tipo de vida individual e no familiar e também no social. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Exatamente. O que significa aquelas cortinas do átrio? De linho fino. Isso, linho fino. Santidade. É justo do santo. O mundo não pode ver lá dentro que tem no lugar santíssimo. O mundo só vai ver aquelas cortinas de linho fino, que é a sobra vista do santo, que em todo adornam o letrinho de nosso Rei. Então esse é um adorno que sirve os homens. Que Deus esperava de Israel, agora falou Deus que vai colocar outro povo. E a igreja que tem que fazer o que Deus esperava de Israel. Não é isso que disse a Bíblia? E que esperava Deus de Israel? Não falou leis cidadãs de economia, não falou de dinheiro, não falou de agricultura, não falou de coisas que não são celestiais, sino terrenais. Mas para que se faça na terra, como se faz no céu. E o que nós oramos. Faça-se a sua vontade na terra, como se faz no céu. Mas é a vontade só a respeito da salvação do inferno? Ou para fazer tudo como está escrito? De que é o que temos que aprender da lei? Qual é o uso legítimo da lei? Está escrito aí, está no próprio Timóteo. E a lei é útil para nos ensinar em toda boa obra, aqui na terra. E aí que está escrito o assunto da moeda, o assunto do descanso da terra ecológico, o assunto de ter um rei ocupado nas coisas de Deus, na palavra, que não entre no governo honesto, nem se distraindo com honesto, nem com aquilo, sino aplicando a misericórdia e ao mesmo tempo o juízo de Deus. E até a pena de morte estabeleceu Deus da lei. Que tem que haver um Estado que aplique quando tem havido um crime hediondo. Mas a igreja não pode fazer isso. Mas o Estado deve fazer isso. E nós não podemos nos defender como igreja, mas o Estado tem que nos defender como igreja. Uma questão, irmão. No caso, uma pergunta que a gente considerou outro dia. E se um irmão trabalha numa função estadual aplicando a justiça, seria injusto, por exemplo, um irmão juiz condenar uma pessoa à morte? Depende, irmão, porque isso que há na palavra de Deus, na lei, existe a obrigação da pena de morte em certos casos. A gente quis melhorar a lei de Deus, mas a lei de Deus tem pena de morte em certos casos. Dice, não aceitará resgate, indefectivelmente morrerá e tirará o mal da terra. Mas é coisa que é aplicada pelo Estado. Lógico, mas porque Deus estabeleceu... o Novo Testamento disse que Deus deu ao Estado. É que a questão é assim. Para que a espada? Para rascar a espada, as costas da gente. Eu queria, porque é importante, eu queria colocar aqui. Mas no caso, o irmão, antes de ser alguém que cumpre algo do Estado, ele é cristão. Ele é cristão cumprindo algo do Estado. Sim. Por ele ser cristão, deveria ele jogar isso para o Estado, então, resolver? Mas ele trabalha no Estado. Então, mas como que ele, sendo cristão, pode tirar a vida se como cristão ele não pode? Ainda que ele está no Estado. Mas o que passa é isso, que nós queremos impedir um direito que Deus deu ao Estado. E não só um direito, senão uma obrigação. E que com esse propósito
para isto mesmo que tem a espada. Este foi Deus que instituiu o Estado. E instituiu o Estado através dos homens. Mas é Deus que institui. É Deus que institui. Porque Tem coisa, a gente faz qualquer coisa. Fizeram coisa digna de morte. E agora muito legal o Estado. o assunto. Mas Deus não é assim. É que Deus julga como pena de morte e estabelece, incluso estabelece quem que tem que aplicar a pena de morte. O Estado permitindo as próprias famílias afetadas. Ele está defendendo o injustiçado, porque há coisas cometidas contra as famílias, ou até contra a nação. Essa pessoa pode ter. E o Estado é quem faz isso. Justamente pode esperar, se ele pode dar a oportunidade de ouvir o Evangelho se quiser. Um caso, irmão Gino. Você pode até colocar coisas para que diretamente, se ele quiser, pode ler. Irmão Gino. E se não quiser, mas o que ele fez foi digno de morte, onde Deus disse que esse pecado tem que ser julgado com pena de morte, que não se pode aceitar resgate. Irmão Gino, irmão Gino, por exemplo, é uma função do Estado aplicar a espada, porque Deus deu ao Estado e não à igreja. E acho que um caso desse é a questão do Saddam Hussein, que aplicou um crime contra o país, que eu não sei se o que ele fez com o país dele, né? Que foi contra. A pena de morte existe em certas jurisdições. Alguns vão tirando ela e outros vão colocando. Na medida que vai virando mais louca a humanidade, mais atrevida, que faz coisas como serviço, dívidas que roubam meninos para abusar deles, de coartizar eles em filmes e comer eles. E são reis, são pessoas da sociedade que vivem já acostumadas a crimes mais hediondos. Como vão ser impunes? Porque tem pacto com o diabo. E os juízes são maçons e dependem deles. E chamam de seguridade nacional a defesa da impunidade dos piores assassinos da humanidade. Eles vão ser julgados por Deus, Deus vai julgar. Mas, por enquanto vem o reino de Deus, o Senhor estabeleceu a autoridade da igreja no meio dos crentes e os demais autoridades do Estado. E a igreja que tem que ensinar ao Estado como ser justo. E não só. O Estado tem que conhecer a obrigação que ele tem de defender os direitos da igreja, porque a igreja não vai se defender. O Senhor disse, você tem uma capa, eu quero roubar a capa, e disse, deixa a capa e ainda túnica. Isso é para a igreja. Mas Deus disse para o Estado, você tem que pegar o ladrão, castigar o ladrão e que trabalhe para devolver a capa e a túnica do cristão. Esse é o dever do Estado. O dever da igreja é não brigar. Mas o dever do Estado é defender os direitos de todos. E se não deixamos que o Estado fique nas mãos do diabo, claro que o Estado é o homem que entrega o diabo ou que tira do diabo. Porque todo está em guerra. Todo está em guerra. E o que é do homem, o que o homem tem que fazer, pode deixar nas mãos de Deus, submeter para Deus, ou deixar que o diabo faça o que quer. Graças a Deus, quem que agora está fazendo tremer aqui os políticos? Nenhum cristão, que é um magistrado, que está colocando na prisão um monte de ladrões. Ele é cristão? Moro Batista. É um cristão batista. Olha, rapaz. Sérgio Moro? Um cristão.
é ameaçado de morte e tudo, se mantém. Agora tem tremenda procura. Graças a Deus, um irmão. Fez tremer a nação. Mas tem um magistrado de justiça que teme a Deus. E está representando a Deus. Está fazendo tremer os que têm dinheiro, que têm poder, que têm entidades para servir, até polícias e tudo, mas tem Deus. Temos que orar por eles, porque há outros que não. E assim, quanto bem faz na nação, quanta coisa freia. É a sal da terra, impedindo a produção da carne. Porque Deus também fez o Estado para governar entre os homens não crentes. Os crentes temos a igreja, aí aprendemos a vontade de Deus. Mas o Estado tem que aplicar essa no mundo. E se tem influência da igreja, que ensina a justiça, não disse que de Jerusalém sairá a lei para toda a terra? Começou no Antigo Testamento e a igreja também começou. E as nações, muitas nações, saíram das perseguições da Europa e vieram tais peregrinos para fundar as sociedades que chegaram a ser potências mundiais. Agora viraram corruptos. E por isso estão caindo. Mas quais são os que chegaram a ser potências? As nações protestantes. Esses viraram potências. Agora estão caindo, porque se afastaram de Deus. Mas tem gente que ainda é patriota e que é cristão. E que disseram, a Constituição dos Estados Unidos foi imitando os princípios cristãos. Depois, quando tem a maçonaria, porque a maçonaria primeiro utilizou os protestantes, porque a luta da maçonaria era também contra o catolicismo, o papado. Então se aliaram os protestantes não porque aprovassem Jesus Cristo, sino porque queriam usar os protestantes contra o catolicismo. E muitos dos protestantes não entenderam, então se deixaram manipular. Mas tem muita coisa. Senhor. Graças a Deus. Alguns irmãos têm essa consciência, essa liberdade, e outros não. Porque eles compreendem mal, pensam que estamos dizendo que vamos converter o mundo através da política. Não. Porque a política é algo humano, o ato também, o comércio também. Se é humano, tem que representar a Deus nessa área. Não vamos deixar nenhuma área humana nas mãos do diabo. Temos que dizer a vontade de Deus a respeito da vida. Qual é a vontade de Deus para as nações, para o comércio, para a economia, para a moeda, o assunto da usura? Nada de usura, agora tudo é usura. Nada de mudar balança, nada de preços que sobem, inflação, nada. A Bíblia fala de cada uma dessas coisas. E para que fala? Será só para o milênio? Claro que nós vamos converter o mundo, mas vamos pregar o mundo, vamos acessar na terra e luz do mundo. Não do milênio. Vamos ser fermento para a massa, vamos fermentar a massa, vamos influir na medida que a igreja vai crescendo. Na medida que a igreja vai crescendo, vai ter poder, se ela sabe que ela tem que fazer o que Israel tinha que fazer e não fez. Fez em alguns tempos de bons reis, como Davi, no tempo, Josafat, alguns reis, que foram tempos de avivamento nacional. E agora a igreja tem mais que o que tinha Israel. A igreja agora tem o próprio Messias, que é a natureza divina, o Espírito Santo. E se não podemos falar que a política é corrupta, não, a política pode ser corrupta, pode ser correta. Depende de quem faz. Você pode
administrar bem a coisa pública, que é isso que quer dizer política, administração da coisa pública. Quando entra em que se inverte, como se fiscaliza, como não se deixa perder nada, como se aplicam prioridades em função dos deuses. Os reis têm que representar a voz dos deuses, dos fracos. Tem que ser guardados por eles. As leis têm que proteger a gente. Como vai se gastar um monte de coisa em representação política e nada para ajudar os mais filhos morrendo, enfermos, e tudo gastando na Petrobras ajudinhas para os políticos de milhões de reais. E depois o povo perde o terceiro salário, e vem inflação, vem de tudo. E aí, se há alguns irmãos lá que falam como este Sérgio Mora é um irmão. Irmão Batista, um crente. E está sendo cristão, certo? Lá nos irmãos Viviane Morales, lá também, chegou a ser fiscal da nação, colocou a tremenda dos políticos. O presidente que colocou ela, tive que tirar ela, você mostrou por que tiraram ela. E agora foi a irmã que iniciou aquele referendo contra aquele abuso dos meninos por parte de ninguém. E se precisava tantos milhões de firmas para fazer um referendo, sobrepassamos aquela firma. E aí anulou. Agora para isso foi, para que aquelas leis não fossem aprovadas. E o povo se pronunciou. Muitos votos. E isso que fizeram trampa para aceitar muitos firmas. Porque que aqui falta um numerinho, que aqui tem aquele renglão para fazer a firma, e tua firma passou uma rayinha para o da cima e já invalida. Quiseram tirar, mas não podiam com aquela balagem. Roubaram um monte, anularam mas igual, não podiam anular tudo. E passou a medida que era preciso fazer, se precisava tantos votos, passou a lei. Com um terço mais. Não sei se um terço, mas passou, não um pouquinho, passou a medida. Isso foi firmado. Quando se diz a Constituição da Colômbia, os irmãos fizemos um partido para entrar na modificação da Constituição, porque os irmãos iam fazer coisas contra os cristãos. Irmãos, muitas das coisas que agora são obrigação do Estado, foram os irmãos que colocamos aí. O Estado existe para este objetivo. Esta é a teleologia do Estado. Porque a vezes o Estado existe aí sem sentido. Aí nós colocamos qual é a responsabilidade do Estado que tem que fazer neste caso. Criamos a dela e um monte de coisas. Havia coisas, irmão, nós cristãos éramos uma minoria. Éramos uma minoria na Constituição. Mas aqui estava um partido da direita, da esquerda, não? E a vezes, quem tinha que decidir aquela luta? A minoria. Porque estavam iguais, esquerda e direita. E a minoria era que tinha, como falam, a serpente da manga. Vocês, a hora que era favorável, que decidiam que ia para cá ou para cá. Ainda que era uma minoria, nós éramos que desempatavam. Metade deles para um lado e para o outro lado. Isso os jornais, as minorias com a serpente no manga. Falava que jornais, minorias. E era para decidir as coisas que eram mais controversiais, e era que eram os irmãos que estavam lá. Eu estive lá na Constituição. Eu fui assistente do constituinte e assessor da Comissão Legislativa.
A tutela, por exemplo, a lei da tutela, antes ninguém respeitava o direito de ninguém, criamos a tutela. Okay? Para tutelar o direito. Não pode passar e dizer, não, tem que resolver em tanto tempo. E a jurisprudência, como resolver? Nós fizemos a jurisprudência. Nós fizemos, porque a nova Constituição precisava nova jurisprudência. Estabeleceu lugares e então, regiões que era jurisprudência para decidir. E para decidir, e para fazer como se aplica a Carta Magna, que é essa lei suprema. Agora tem que desenvolver cada um dos artigos da Constituição. Irmão Gino, considerando isso aí, embora eu acho que o irmão até já respondeu, uma perguntinha que surgiu é assim o seguinte: suponha que haja um avivamento na nação inteira, embora eu acho que eu sei para onde o irmão vai responder, mas eu queria confirmar. Como em Gales, outros avivamentos que converteu o país inteiro. Suponha que o Estado inteiro se torne cristão. É correto, apesar do Estado inteiro ser cristão, ele julgar esses causos na posição de Estado, embora ele seja cristão? Sim, é que temos que saber isso. Que Deus constituiu o Estado usando ao homem. E se constituiu, os que somos cristãos, nessa Constituição temos que velar para que essas leis, essa jurisprudência seja conforme ao Espírito da Bíblia no máximo possível. Porque eles não são na igreja, mas nós sim somos. Ou seja, que sejam justas, que tenham em conta as necessidades do povo, não fazer a lei a trampa só para a Bíblia, para favor das elites e defender impunemente e esquecer aqueles impunemente. Não haverá problema em aplicar depois ou quem tiver... Porque como o irmão falou, como o Antônio está colocando, só para esclarecer, é que a igreja não é dada a ela se defender, como Jesus falou para levar, entregar a capa. Sim. Mas como todo o Estado agora é parte da igreja, ele ainda pode julgar como Estado. Sim, mas o que tem que julgar é o que se julga na norma da lei. Nos delitos, por exemplo, matar, roubar, tirar os direitos, violar, tudo isso. Então, tem que se aplicar. E se aplicar começando por cima. Porque sempre você não pode violar sua correspondência, ou seja, se esconde, querendo sigilo para seguir impune. Então, tudo isso nós temos que cooperar com fazer leis corretas, que impidam essas serpentes aí. Quem tem que fazer isso? Irmãos, advogados que sejam retos, que se vão assim, juízes sejam juízes justos, sim, coéticos. Isso é ser um cristão verdadeiro, não admite coético, não admite tendências injustas, faz as coisas, se ele diz lá não, que faz essa coisa no espírito da Bíblia, porque os seres humanos querem que há justiça, que há transparência. Não sabe se você é cristão ou não, mas se você é justo, se ajuda os pobres, se cria leis corretas, eles vão estar felizes. Dizem que a justiça é a seguridade do trono. Se você é justo, o seu trono permanece. Mas se não, ele Quem acha que vai gostar desse compartilhar é o Ariovaldo Ramos. Se mandar para o Ariovaldo essa conversa aqui, ele vai amar. Muito bom. E responde muitas dúvidas. Há uma semana atrás, a gente estava num debate no grupo do WhatsApp, tratando desses assuntos. Até falei com o Alisson. Eu vou, depois que postar, porque a gente vai depois gravar para ser compartilhado, mandar o link para os irmãos poderem estar assistindo, porque ajudou a gente a responder algumas coisas. Tem uma outra colocação dentro dessa, que eu não sei se pode ficar para depois, né? Que é com relação ao ciclo do santuário e toda aquela questão da economia agora, de acordo com a Bíblia revela essa questão.
Mas aí, por causa acho que do tempo, não sei, a gente Sim, pode. Daniel vai, tranquilo, depois não dedicamos. Daniel depois vai Outro mandar. dia que seja possível, Uhum. deixamos esse espaço aí considerado. Amém. Depois vai mandar isso aí. Acho que era bom dar uma pegar nós aqui e mostrar quem participou aqui. Seria muito bom depois para os Sim, é irmãos que bom, assistiram. Sim. porque Dá uma, Eu vou pegar aqui, peraí. vai um abraço aí para todos os irmãos que. Para todos os irmãos que estiverem assistindo depois, foi um bate-papo aqui, vendo esse princípio do governo de Deus, desses vestígios da administração de Deus através do homem, dessa cooperação da justiça. Um abraço a todos os irmãos. É uma honra ter um irmão Gino aqui em casa aqui e estar conversando desses assuntos. para mim, Né, Alisson? ser convidado para conversar juntos. Sem dúvida alguma, se você tem dúvida, tinha, né? Acredito que sanou. Se o cristão deve se envolver na política, o cristão e a política, qual o grau de envolvimento nisso, acredito que com certeza trouxe muito benefício. A mim também um abraço a todos os santos, os irmãos. Eu acho que essa comunhão esclarece algumas coisas, até com relação à dúvida entre o Estado e a Igreja, funções diferentes e a aplicação de cada uma de acordo com o caráter de Deus. Foi algo muito bom. Agradecendo o Senhor por esse momento. Amém. Vai um abraço a todos os irmãos. Deixa eu pôr aqui.